Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós neste dia abençoado, nesta manhã que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para agradecer pela noite de sono, agradecer a Ele pelo dom da vida, o ar que nós respiramos. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos agradecer, porque o Senhor é bom e as misericórdias dEle já se renovaram hoje e elas são as causas de não sermos consumidos. E eu peço ao Espírito Santo que Ele seja o nosso condutor, nosso guia, nosso guarda em tudo que nós vamos fazer. Amém? Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário, que se encontra hoje no livro do Êxodo, capítulo 16. Os versículos são do 21 ao 30, que vai falar acerca do maná do céu. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que o sexto dia colheram pão em dobro, pois homeres para dar um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. E aconteceu no sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vinde, ou vede, porquanto o Senhor vos deu sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Louvado seja Deus. Então, nós temos que seguir sim os mandamentos do Senhor. Deus, ele falou ali, né, para recolher para recolher em dobro. Moisés deu a ordenança para o povo, mas Deus falou para Moisés: até quando vocês vão desobedecer meus mandamentos? No sábado, ninguém ia achar o maná lá no campo, né? Ninguém ia achar o pão lá no campo, porque Deus não iria colocar. Mas o povo não confiou em Deus. O que Deus queria era que confiasse, que no sábado ele ia prover de alguma forma. Mas nós somos desobedientes. Como Sara desobedeceu, né? Deus falou que ia dar o filho para ela. Ela não confiou pelo tempo que já tinha passado. Foi lá e adiantou o lado e veio o filho que não era da promessa. E aqui olha o povo novamente sendo teimoso. O povo pegou logo de 2, né? E Moisés concordou, né? Falou para eles eles cozer ali, né? Ou no fogo, né? Ou no forno diretamente, né? Ou então na água. Mas Deus falou:
Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens, os meus mandamentos? E hoje o Senhor fala para conosco. O Senhor te pergunta, o Senhor me pergunta, até quando vocês não vão depositar confiança em mim? Até quando vocês vão desobedecer os meus mandamentos, as ordenanças, a palavra? Todos os dias nós temos que, trazendo para o lado espiritual, nós temos que meditar na palavra do Senhor. Não só desobediência, não só comer. Nós temos que obedecer, né? Quando os israelitas fugiram da escravidão do Egito, eles deixaram para trás de si uma vida difícil, né? Eles tinham uma vida difícil. Agora eles estavam encontrando o maná diretamente vindo de Deus, o pão, e não estavam obedecendo. O que é que hoje esse pão simboliza para nós? Jesus Cristo. Deus hoje está falando para nós obedecermos a Jesus, a palavra. Mas logo eles esqueceram da mão milagrosa de Deus, a mão que tirou eles de lá do Egito, e começaram a reclamar da falta de comida. Deus queria que confiassem nele e lhe forneceu o maná no deserto, dizendo a Moisés: diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus também os instruiu a reunir o dobro do sexto dia, porque no sábado não virá maná do céu. Alguns dos israelitas não deram ouvidos, né? Então aqui foi, a ordenança foi, se pegava uma porção, pegasse 2 ou 4, porque no sábado não ia ter lá no campo, só ia, né, descansar, mas alguns não fizeram o que foi ordenado. Hoje Deus está ordenando diante da palavra dele como é que nós temos que fazer, mas nós não estamos obedecendo. Aleluia. Às vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Outros não, com resultado previsíveis. Em tempos de abundância ou de desespero, é tentador querer se agarrar a um esforço desesperado por controle. Não há necessidade de tomar tudo em nossas próprias mãos. Não há necessidade de guardar resto de fios ou acumular qualquer coisa nossa. Nossa fé está em Deus, que prometeu: não deixarei jamais o abandono, nem abandonarei. Aleluia. Outro dia eu vi uma colega, né, me deparei com ela no ônibus, e ela falando, né, que eu vi num noticiário aonde vai faltar muita coisa no mercado, né? Sempre aparecem essas conversas. E ela ali acreditando, né, cegamente naquilo. E assim, não que a gente não vai desacreditar, né, que se Deus quiser, ele faz. Olha, a pandemia veio tão de repente inundou o mundo, né? Foi uma pandemia mesmo, foi no mundo, foi geral. Mas assim, nós temos que confiar em Deus ou não confiar. É confiar ou confiar. Se Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se Ele quiser que a gente pereça, a gente tem que só confiar que nós vamos até perecer aqui na terra, mas na glória nós não vamos mais sofrer. Às vezes as pessoas têm medo de morrer, sabendo que um dia vai ter que ir, querendo ou não. Mas nós temos que confiar no Senhor, é Ele que dá a última palavra.
A última palavra, ela não vem de médico, ela não vem de homem. A última palavra quem dá é Deus, sempre Deus. Deus ordenou o povo a fazer de um jeito, eles faziam de outro, desobedecendo os mandamentos, a ordenança. Às vezes eles nem acreditavam que era Deus falando através de Moisés. Moisés falava só o que Deus mandava, mas o povo desobedecia. Estava lá no sofrimento, sofrendo lá no deserto. Agora estava cá comendo maná de graça e estava reclamando. Deus tirou da escravidão, mas o povo ainda reclamava. E nós somos assim até hoje. Às vezes nós estamos numa bênção, numa bonança. Qualquer probleminha que surge, a gente reclama, a gente chora, a gente já começa a se desesperar. Mas confia no Senhor. Você já entregou na mão dele? Vamos confiar. O segredo é confiar e esperar com paciência no Senhor. Em tempos de abundância ou de desespero, é tentador a gente querer agarrar um esforço desesperado por controle. Não há necessidade de tomar tudo, nas suas próprias mãos, ou acumular qualquer coisa. Nossa fé está em Deus, que prometeu: não deixarei jamais, o abandonarei. Deus nos prometeu a não nos deixar e não nos abandonar. Aleluia, louvado seja Deus. A pessoa que não se alimenta diariamente da palavra de Deus, ela enfraquece, Como nós precisamos do alimento, nosso corpo precisa se alimentar todos os dias, senão a gente enfraquece. Quando a gente amanhece um dia que a gente não se alimenta, depois a gente vai ficando com fome, chega se a gente não se alimenta, chega no final do dia, a gente já está sem forças físicas. E assim é a palavra de Deus, quando nós não nos alimentamos dela, nós enfraquecemos o nosso lado espiritual, nossa vida espiritual enfraquece. Às vezes nós oramos um dia, no outro não ora, passa 2, 3 dias sem orar, sem ler a palavra, a vida espiritual vai enfraquecendo. Ela não enfraquece de vez, ela vai morrendo aos poucos. Por isso nós temos que alimentar a nossa vida espiritual através da oração, da palavra. Aleluia. O maná tinha que ser colhido diariamente, caso contrário, estragava. Isso nos leva a entender que a nossa experiência de ontem não serve para hoje. Todos nós sabemos que nossa vida devocional é importante. Algumas pessoas até fazem um esforço nesse sentido por 1 ou 2 dias. Saltam uma semana e tentam outra vez. Ficam tentando e desistindo por diversas vezes, até chegar à conclusão de que isto não dá certo. Descubra um tempo para se alimentar do pão do céu todos os dias. Tenham momentos de estudo da palavra e de oração a sós com Deus. Dessa maneira, Jesus, o pão da vida, tornará sua vida espiritual forte e saudável. Amém? Oremos. Pai, ajuda-nos a aceitar a Tua palavra e a confiar em Ti em todos os momentos. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que hoje, a partir de hoje, você comece a entender que nós temos que ter o nosso momento para alimentar a nossa vida espiritual. Aleluia. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos um dia de bênção, de vitória. Amém.